Boa tarde a todos e seja mais uma vez bem-vindo. Nós, da área de Pesquisa e Inovação Aplicada e Comissão Científica Institucional, está representado aqui por mim, professor Dr. André Ramalho, e pelo professor Dr. Abel Menezes e pelo Jefferson Almeida, a quem saúdo nessa ocasião. Temos, então, a satisfação de apresentar mais um episódio do webinar e podcast científico do CEJAN, uma iniciativa voltada para o compartilhamento de conhecimento e a troca de experiências entre profissionais de saúde na nossa organização, transformando conhecimento tácito em explícito. Nesse episódio, abordaremos os desafios de pesquisa científica em saúde nutricional e metabólica, trazendo reflexões e avanços no cuidado à saúde dos nossos pacientes e na dinâmica dos nossos serviços. Para isso, contamos com especialistas que atuam diretamente na assistência, na pesquisa e na gestão em saúde. Como de costume, apresentamos os convidados do webinar e, para conduzir essa discussão, apresentamos Ana Paula Basílio Tavares Rocha. Ana Paula, ela é gerente da Unidade Básica de Saúde Luar do Sertão, administrada pelo CEJAN, com vasta experiência na gestão em saúde e inovação na atenção primária. Ela é bacharel em enfermagem pela Faculdade Adventista de Enfermagem e é especialista em saúde pública, com ênfase em saúde da família, pela Universidade Adventista de São Paulo, a UNASP, e em gestão de programas e serviços de saúde pela Universidade de Uberaba. Atualmente cursa MBA em Inteligência Competitiva pela Anhembi Morumbi e tem formação em Análise Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC. Ela é membro da Comissão Científica Institucional, é vice-coordenadora da linha de pesquisa em saúde nutricional e metabólica do CEJAN, junto a Clévia Pampolha, que não pôde estar aqui conosco hoje, mas a quem saudamos. Com atuação como enfermeira intensivista e no SAMU, a Ana Paula integrou o Programa Saúde da Família por 8 anos, contribuindo para a implantação no Capão Redondo e a estruturação do acolhimento nas UBSs. Desde 2010, ela lidera serviços de saúde, destacando-se na gestão da qualidade, com avaliações acima do satisfatório no PEMAC de 2011, 2014 e 2016, e na certificação ONA da UBS Luar do Sertão em 2023. Ela foi premiada como terceiro lugar no Prêmio Dr. João Amorim e é autora de pesquisas sobre obesidade e saúde comunitária apresentadas no COSEMS em 2018 e 2024, e é coautora do e-book Corpo e Mente em Equilíbrio do CEJAN em 2024. Seu trabalho reflete o compromisso com inovação, qualidade e humanização na assistência primária. Na nossa organização, a Ana Paula participou também de diversos projetos e publicações, que incluem a autoria do trabalho Violência Não Fique em Silêncio, apresentado no COSEMS de 2018. Foi premiada com terceiro lugar no 8º Prêmio Dr. João Amorim, na categoria Pesquisa, e tem participação ativa na construção e implantação da linha de cuidado integral da pessoa com obesidade no CEJAN desde 2021. Também é coautora do e-book Corpo e Mente em Equilíbrio, uma abordagem integral à obesidade, que foi lançado pela editora CEJAN no Simpósio Científico Internacional em outubro do ano passado, entre muitos outros. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Agora é com satisfação que apresento o nosso convidado especial do webinar científico, o Dr. Sávio Diego do Nascimento Cavalcante. O Dr. Sávio, ele é médico endocrinologista, preceptor do ambulatório do Hospital Santa Marcelina, graduado em medicina pela Universidade Federal do Pará. Ele possui residência em clínica médica pela Universidade Santo Amaro e residência em endocrinologia pelo Hospital Santa Marcelina. Atualmente é pós-graduando em Nutrologia Esportiva pela Universidade Federal de São Paulo. Com experiência consolidada em endocrinologia geral, o seu foco principal está no emagrecimento e na nutrologia baseada em evidências, atuando no atendimento a pacientes com obesidade, diabetes e mulheres no período perimenopausa. Seu trabalho é pautado na aplicação de estratégias personalizadas, promovendo saúde metabólica e qualidade de vida por meio de abordagens atualizadas e cientificamente embasadas. Seja muito bem-vindo, Dr. Sávio. Mais uma apresentação especial no nosso webinar científico de hoje. Carol Adorno de Fonseca Silva. Carol é profissional de educação física na saúde no CEJAN, atuando na promoção da saúde e qualidade de vida por meio do exercício físico na atenção primária.
Ela é formada em Educação Física e Saúde pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, em 2011, e possui pós-graduação em Fisiologia e Treinamento pela Radial, em 2014. Com mais de 8 anos de experiência no SUS, ela integra a equipe multidisciplinar, multiprofissional, orientando e estimulando a prática da atividade física para melhoria da qualidade de vida, controle de dores articulares, aprimoramento do sono e manejo de doenças crônicas, como a hipertensão, o diabetes, contribuindo significativamente para a redução do uso de medicamentos e atendimentos emergenciais. Alguns dos seus projetos incluem a autoria no projeto Mova-se em Casa, qualidade de vida através de exercícios físicos em grupos virtuais para pacientes da UBS Jardim São Bento, que foi exposto no 4º Simpósio Internacional de Atenção Primária do Einstein em 2021. Ela também é coautora dos e-books Corpo e Mente em Equilíbrio, uma abordagem integral à obesidade, e do e-book de Parametrização Manual do Cuidador de Idosos. Ambos foram lançados no 11º Simpósio Científico Internacional do CEJAN em 2024, entre muitos outros. Seja muito bem-vinda, doutora Carol. Agora, por fim, mas não menos importante, apresentamos mais uma convidada especial para o nosso webinar, a Solange Tavares da Silva Schenfeld. Solange é nutricionista no AMA UBS Parque Fernanda. Com 19 anos de experiência, ela é bacharel em nutrição pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, a UNASP, possui especializações em saúde pública, com ênfase em saúde da família, gestão hospitalar e auditoria em serviços de saúde, além de geriatria e gerontologia pelo IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Aprimorou sua expertise por meio de cursos de excelência, destacando-se em gestão de saúde pública para nutricionistas, qualificação e vigilância nutricional na atenção básica, promoção da alimentação adequada e saudável também na atenção básica e atuação do nutricionista no Núcleo Ampliado de Saúde da Família, o nosso antigo NASF. Participou de fóruns, congressos e políticas públicas em saúde e simpósios científicos internacionais, além de atuar como autora e palestrante no Congresso Brasileiro de Nutrição do último ano. É uma das integrantes do grupo de trabalho responsável pela linha do cuidado integral à pessoa com obesidade no CEJAN, na Regional Sul de São Paulo. Exercerá agora no biênio de 2024 a 2026 o cargo de conselheira municipal de segurança alimentar e nutricional do município, representando o CEJAN e contribuindo ativamente para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à alimentação e à nutrição. Seja muito bem-vinda, Solange. Bom, apresentações devidamente feitas, desejamos um ótimo encontro a todos e seguimos com a Ana Paula, que conduzirá a nossa discussão de hoje. Bom dia novamente, Ana Paula. Obrigado por aceitar o convite e a palavra é de vocês. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar intitulado de Estilo de Vida Moderna Programado, Crise da Obesidade. Eu sou Ana Paula, vou ter o prazer de conduzir essa conversa com 3 especialistas incríveis que vão nos ajudar a entender como o estilo de vida atual está diretamente relacionado ao aumento da obesidade. Uma questão que envolve não somente saúde física, mas também hábitos culturais, rotina e até mesmo a tecnologia. Para começar, eu gostaria de trazer uma reflexão. A obesidade, muitas vezes, ela é vista como uma questão de escolhas individuais. Mas até que ponto o estilo de vida moderno, com excesso de ultraprocessado, sedentarismo e rotinas cada vez mais aceleradas, está, entre aspas, programando a população para o ganho de peso? Qual é o impacto do ambiente e da sociedade na obesidade hoje? Eu gostaria de ouvir dos nossos convidados, sob a perspectiva da sua área, um pouco sobre isso. Solange? Claro. Boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. É um prazer estar aqui com vocês, com profissionais tão talentosos, profissionais que fazem a diferença na saúde pública, e isso é realmente um privilégio. O Brasil, ele se modernizou muito, né? E com o passar desses anos, valorizou-se muito a praticidade.
Então, tudo é em torno da praticidade. Então, a saúde acabou ficando meio de escanteio, né? Pensando por essa perspectiva. Então, pensando no famoso arroz e feijão, né? Que era algo tão comum, né, nos pratos dos brasileiros, ele acabou dando lugar para fast foods, lanches rápidos, e são coisas que a gente adquire muito facilmente em qualquer esquina, ou às vezes na própria palma da mão, né, com aplicativos, é super simples a gente pedir. É uma população que está sem tempo, mas ela usa esse argumento do sem tempo para acabar se utilizando de alimentos que não são saudáveis, né? Então, a princípio, uma coisa que pode parecer tão prática, mas lá para frente, a longo prazo, a gente pode colher as consequências disso e que não são legais, né? E digo, não relacionado apenas à obesidade, mas às comorbidades que estão juntas, né? Então, seja hipertensão, diabetes, colesterol elevado, doenças cardiovasculares, dermatológicas, doenças respiratórias, né? E estudos mostram que até alguns tipos de cânceres também, né? Então, eu gosto da frase, né? Que a gente precisa desembalar mais, né? E desembalar menos e descascar mais. É o contrário, desembalar menos e descascar mais, né? Então, eu acho que esse estilo de vida moderno trouxe muitas coisas boas, mas em termos de hábitos alimentares, ele foi prejudicial. Exatamente. O estilo de vida é acelerado, né? Com acesso rápido e fácil a uma alimentação que não é tão saudável normalmente. Doutor Sábio, pode nos dar um pouquinho da sua contribuição? Com certeza. Tudo bem? Boa tarde a todos. Então, a gente sabe que existe, sim, a contribuição, né, de um ambiente obesogênico, que é exatamente isso aí que a Solange brilhantemente trouxe, relacionado ao fácil acesso a comidas prontas, rápidas, que são ricas, né, em uma grande quantidade de gordura saturada, gordura ruim, vamos colocar aqui entre aspas, né, que a gente sabe que existem gorduras boas e que a gente deve, né, ter um componente de gordura boa de ingestão diária. Além disso, o carboidrato simples, né, o açúcar refinado. Então, a combinação dessas duas coisas, né, nos últimos 30 anos, foi sim fundamental e crucial para trazer a obesidade como uma pandemia, né? Além disso, a gente não pode deixar de atribuir o caráter patológico da obesidade, né? É uma coisa que a gente sempre deve reforçar, essa outra visão, esse outro olhar sobre a obesidade, de trazer uma visão de doença mesmo, né? De não somente como algo única e exclusivamente relacionado ao estilo de vida sedentário e a más escolhas alimentares. Mas é uma doença e que tem várias causas, por isso que a gente dá o nome, né, de multifatorial. Então, além do ambiente obesogênico, além das escolhas alimentares ruins, o estilo de vida sedentário, a gente tem um fator genético importante relacionado, né? Então, além disso, a gente tem questões relacionadas, por exemplo, aos hábitos, por exemplo, da forma de comer dessa pessoa, né? Então, nem todo mundo tem o mesmo gatilho para a obesidade. Então, existem pessoas que comem demais por motivos diferentes, e comem tipos de alimentos diferentes por motivos diferentes. Então, é uma pessoa que às vezes pode ter um comer ansioso, é uma pessoa que às vezes pode ter um transtorno de compulsão alimentar, às vezes é uma pessoa que pode ter relacionado ali um comer que a gente chama um comer emocional acentuado. Então, talvez a gente trazer esse olhar, né, da obesidade como uma doença e que tem esse caráter de ser uma doença que é crônica, ou seja, ela não tem uma cura imediata, em curto e nem médio prazo, mas sim uma necessidade de acompanhamento e tratamento continuado. Além disso, é uma doença que é progressiva, então se você não intervir, seja do ponto de vista medicamentoso, seja do ponto de vista de mudança de estilo de vida, você vai progredir, você vai avançar essa doença, né? E é uma doença que tem caráter recidivante, então ela vai e volta, ou seja, na medida em que o indivíduo perde peso, o organismo dele cria mecanismos de adaptação que vão tentar
trazer esse indivíduo para o maior peso que ele já teve na vida. Então, a partir do momento que a gente tem essa visão da obesidade, né, um olhar mais voltado como uma doença, a gente consegue compreender mais e desestigmatizar mais a doença, né? E entender que não é só porque você come demais e porque você faz mais escolhas e é sedentário. Muito obrigada, doutor Sávio. Muitas contribuições importantes, e esse olhar que nós devemos ter para a obesidade é não só uma questão estética, de fato é uma patologia, é uma doença crônica, e normalmente ela vem juntamente com outras doenças, né, como a diabetes, a hipertensão, e nós precisamos mesmo ter este olhar. Gostaria de ouvir um pouquinho da nossa educadora física, a Carol. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante, tão atual, né, que a gente vive. E como, na perspectiva, né, do profissional de educação física, a gente olha muito na questão do sedentarismo. E olha que engraçado, a gente mesmo estava comentando da agitação, da correria, né, então cada vez mais a gente tem uma rotina corrida, só que isso ao mesmo tempo tornou a nossa rotina não mais ativa, tornou ela sedentária, né? E isso pode ser por diversos motivos, né? Às vezes a gente dá tanta energia no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com alguns compromissos, e a gente acaba não priorizando e não valorizando outros cuidados com a saúde, como mesmo a alimentação que a gente está conversando, e também a prática regular de exercícios físicos, né? Então eu vejo aí algumas coisas que atrapalham, então que a gente acaba utilizando de forma negativa muitas vezes, né? A tecnologia é muito bom para muita coisa, mas a facilidade que nós temos hoje de controles remotos, de compras online, né? Tudo a gente facilitou, às vezes eu não preciso mais sair para comprar alguma coisa, eu posso pedir, essa coisa chega, né? Então a nossa vida se tornou cada vez mais sedentária, e uma coisa muito importante dentro disso é o nosso lazer. Né? Então, às vezes, o momento que eu tenho fora trabalho, fora compromissos e responsabilidades, eu acabo tendo um lazer passivo, né? Então, às vezes, na frente da televisão, na frente do celular, nas redes sociais, ao invés de ir, por exemplo, para um parque, para um ambiente aberto, né? Fazer uma prática corporal, mas não necessariamente precisa ser no ambiente aberto, pode ser onde for, mas ter um lazer ativo, em movimento. Isso já faz diferença pensando na nossa saúde, né? O acumular uma certa quantidade de atividade física por semana é importante para que a gente possa ter uma saúde equilibrada, né? A Organização Mundial da Saúde diz para nós que no mínimo, 5 vezes por semana, 30 minutinhos por dia. Então, né, não é em excesso, é no equilíbrio, 30 minutos por dia de movimento. Muito bom, e acho que você está trazendo para a gente algumas estratégias que podem ser utilizadas, substituindo as horas de academia, né? Algumas estratégias que podem mitigar esse sedentarismo, né? De acordo com a possibilidade de cada um, com o tempo de cada um, mas aproveitando esse tempo livre, esse tempo de lazer para se movimentar mais, não é mesmo? Gostaria de perguntar para o Dr. Sávio, pensando numa perspectiva biológica e hormonal, existem transformações que acontecem no organismo quando esse organismo é submetido de forma prolongada e contínua a uma má alimentação, ao sedentarismo, a ponto de repente, existir um limite para que essas mudanças que acontecem possam se tornar até irreversíveis? Sim, existem, né? Como a Carol trouxe, pegando um pouquinho do gancho que ela falou, né, e do que você também havia mencionado, a obesidade é uma doença que está atrelada, em sua grande maioria, a outras doenças metabólicas também, né? Então, a resistência insulínica, ao pré-diabetes, ao diabetes, né? Então, há problemas relacionados ao colesterol. Então, o que acontece? A pessoa que vive com obesidade, né, dentro do organismo dela, existe uma desregulação no aproveitamento de determinados nutrientes, onde ela tem uma tendência
a aproveitar menos a glicose. O que seria aproveitar menos essa glicose? Essa glicose não entra no músculo, não dá energia para esse músculo. Essa glicose ela passa a entrar no tecido gorduroso, no tecido adiposo e acumular gordura, né? Então, aquela glicose, o açúcar que vem da alimentação, não necessariamente por comer açúcar, mas por comer alimentos ricos em carboidrato, né? Ela acaba modificando, sim, esse aproveitamento dos nutrientes. Então, aqui a gente tem, né, o aumento de hormônios, por exemplo, no sangue, como a insulina, que aí caracteriza um quadro de resistência insulínica, que é exatamente esse excesso de insulina no sangue sem ter o aproveitamento que esse hormônio traz, que daria, né, forneceria energia para o músculo e queimaria essa gordura, queimaria esse excesso de gordura no tecido adiposo. Além disso, a gente tem pessoas que vivem com obesidade, uma desregulação do ponto de vista do centro de regulação da fome e do apetite. É mostrado que essas pessoas elas têm o aumento de hormônios que contribuem para a vontade de comer, que trazem um reforço de fome, e diminuição de hormônios que contribuem para a saciedade. Na medida em que você tem uma dieta alimentar rica em gordura saturada, volto a trazer aquela reflexão que a gente trouxe inicialmente, em gordura saturada, em gorduras ruins, rica em açúcar refinado, carboidratos simples, isso estimula o nosso organismo a perpetuar esse desbalanço entre o aumento da fome e diminuição da saciedade. Porque isso gera um microambiente inflamatório, tanto no intestino, na capacidade de absorção de nutrientes, quanto no nosso centro nervoso de controle da fome, que a gente chama de hipotálamo. Tá? Todo mundo tem esse centro, e ele é desregulado em pessoas que vivem com obesidade, exatamente, além de vários outros fatores relacionados à genética e tudo mais, além de também por conta do tipo de escolha alimentar que essa pessoa faz. Não somente do tipo em curto, mas em longo prazo, principalmente. Então, existem, sim, alterações hormonais, alterações metabólicas, que estão relacionadas e atribuem, né, perpetuam esse ciclo. Muito obrigada, doutor Sávio. O impacto das nossas escolhas alimentares na nossa saúde é muito grande, né? Nós devemos pensar naquilo que vamos consumir, né? Naquilo que vamos trazer para dentro da nossa casa, porque aquilo realmente é para nutrir o corpo, né? Não é só para matar a fome. E vai contribuir para que a gente tenha ou não saúde, né? Exatamente. E gostaria até de complementar, né? Complementando essa minha fala sobre isso que você falou agora, das escolhas alimentares, né? Em cima disso, tudo que a gente está trazendo aqui, a gente está comendo cada vez mais rápido, fazendo escolhas mais rápidas, escolhas prontas e escolhas de má qualidade. Então, é observado que uma dieta alimentar equilibrada, onde a gente tem uma proporção equilibrada de carboidrato, gordura e de proteína, ela estimula centros de saciedade. Então, essa dieta, quando ela é uma dieta que tem uma quantidade boa de proteína, uma quantidade adequada, ideal, pelo quilo da pessoa de proteína, ela pode estimular as bactérias boas a proliferarem, a aumentarem, né, a estarem ali presentes e contribuírem para o processo de saciedade, entendeu? Então, até isso também gera impacto no como eu vou encarar, por exemplo, poxa, comi agora e aí quanto tempo depois eu vou sentir fome de novo? Então, estou comendo, até quando eu consigo dizer que eu estou satisfeito e saciado, entendeu? Então, as escolhas alimentares, principalmente do tipo, da qualidade do que se come, também interferem nesse processo de fome e saciedade. Muito bom. Muito obrigada, doutor. Excelente contribuição. E pegando esse gancho, eu gostaria de perguntar a Solange, a nossa nutricionista, continuando mesmo falando sobre os alimentos ultraprocessados, esses alimentos ricos em gordura saturada, em açúcar. Até existe um paradoxo, né, que os alimentos ultraprocessados, financeiramente, eles são mais acessíveis, hoje existe até um paradoxo em que a insegurança alimentar, ela está coexistindo com o aumento da obesidade.
especialmente nas populações mais vulneráveis. E existe uma forma que nós possamos atuar para quebrar esse ciclo e criar hábitos alimentares mais equilibrados e de maneira mais sustentável, e sem também cair na armadilha das dietas mirabolantes, super restritivas. Olha, quando a gente fala de insegurança alimentar, né, é um assunto bem complexo, porque nós temos vários tipos de insegurança alimentar, né? A gente tem a grave, a leve, e a moderada, né? Então, na insegurança alimentar leve, a pessoa tem aquela preocupação se ela vai ter o alimento necessário para ela e para a família dela. Já na moderada, ela faz uma redução dos seus hábitos alimentares, já pensando se ela vai ter condições para comer na refeição seguinte. E na grave, ela tem a falta mesmo, a falta total do alimento, né? É uma questão, assim, polêmica, né? Porque tem estudos que comprovam que na região sudeste do nosso país, mais ou menos cerca de 15 milhões de pessoas, assim, 58% da população, elas se encontram nesse link entre insegurança alimentar, né? Então, a gente costuma dizer que elas estão ou relacionadas a desertos alimentares ou aos pântanos alimentares, que, assim, resumidamente, locais onde os alimentos não são saudáveis, mas tem baixo valor nutricional, mas que você consegue adquirir facilmente, ou locais onde não tem mesmo nenhum tipo dessa alimentação, né? Então, sabendo-se que a gente passa por um local onde já é mais complicado, nós, como profissionais da área de saúde, a gente pode se munir de questões não apenas relacionadas a políticas públicas, porque já existem, né? Já existem políticas que contribuem aí, pensando nessa população vulnerável, né? Que tem mais difícil acesso à alimentação. Então, nós já temos programas em execução, como Cozinha Solidária, Rede Cozinha Escola, Armazém Solidário, Banco de Alimentos, né? Então, eu acho que a população ela precisava se apropriar mesmo, dentro da sua territorialização, o que você tem para contribuir aí com a sua alimentação. O que se você tem ONGs que podem te auxiliar, outras estratégias que a gente pode ter buscar feiras livres. Geralmente, nas feiras livres, não temos apenas alimentos vindos do CEAGESP, mas temos alimentos vindos de produtores locais. Então, a gente ainda ajuda a agricultura familiar, é um valor mais acessível para a população. Nas feiras livres, a gente consegue também ter o poder de poder escolher não só apenas aquele alimento na íntegra, como uma cenoura, um rabanete, uma beterraba, mas a gente pode conseguir as folhas deles também, por que não? Os caules, e tudo isso vai ajudar na alimentação sustentável, vai ajudar no valor mais acessível, né? Quem não tem possibilidade de ir, pode ir em sacolões, em mercados, onde tem aquele dia D, que eles fazem os valores mais em conta, né, de hortifruti. Mas eu acho que a gente precisa realmente resgatar as questões dos nossos antepassados, sabe? Dos nossos avós, dos nossos pais. Eu acho que eles consumiam muitos alimentos que, não sei se vocês já ouviram falar em punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Então, são sugestões que são baratas, elas crescem de forma fácil, né? Se você tem a possibilidade de conhecer em seu território hortas comunitárias, maravilha, elas crescem muito bem, você consegue cuidar e você consegue pegar essa produção e utilizar em casa. Então, assim, para uma alimentação ser rica, ela não precisa necessariamente você só comprar alimentos caros. Você pode fazer uso de grãos, você pode estar fazendo uso dessas punks, né, que tem oropronobis, tem peixinho da horta, taioba, e você vai estar enriquecendo a sua alimentação dessa forma, né? E desse jeito a gente vai estar fazendo opções mais saudáveis, né?
E embora você acredite que uma salsicha ou um refrigerante, um macarrão instantâneo, um suco de pozinho, por exemplo, né, que é o que a população adquire por ser mais barato, às vezes, você indo nessas feiras, você indo até esses prestadores de alimentos locais, você consegue um valor até mais acessível com alimentação saudável, né? Então, eu acho que você precisa fazer essas escolhas saudáveis. Quando for ao mercado, ficar atento ao rótulo dos alimentos. No rótulo, a gente tem tudo que a gente precisa. De uns anos para cá, teve uma lei que tem aquela lupinha que coloca alimento com alto teor de gordura ou com alto teor de sódio, alto teor de açúcar. Ficar atento também a esses detalhes, porque esses alimentos não são os mais saudáveis, né? E eu acho que dessas formas a gente consegue dar uma driblada. Acho que houve algum problema com o som da Carol, mas é muito boa a contribuição dela. Eu acho que nós precisamos mesmo divulgar mais e talvez falar mais sobre essas outras formas de alimentação que é mais acessível financeiramente, que pode ser usada por todos e de forma inegável, mais saudável e que vai contribuir para a nossa saúde, né? Nós estamos numa conversa maravilhosa, uma discussão muito boa aqui, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, passou que nós nem percebemos, né? Mas acredito que nós saímos daqui com reflexões muito importantes. A crise da obesidade não é uma questão simples, ela envolve corpo, mente, hábitos, sociedade, e como vimos, a mudança não vem só de um lado, né? Nós precisamos repensar as nossas escolhas pessoais, mas também cobrar e promover ambientes mais saudáveis, né? E também divulgar aquilo que para nós às vezes é um conhecimento básico sobre alimentos que são mais acessíveis e vão contribuir para a nossa saúde, mas que não é de conhecimento de todos. Eles conhecem só aquilo que é fácil, que está lá na prateleira embalado. Nós agradecemos imensamente ao Dr. Sávio, a professora e educadora física Carol, a nossa nutricionista a doutora Solange, por compartilharem seus valiosos conhecimentos e nos ajudarem a enxergar esse tema de uma forma mais completa, que possamos todos nos cuidar e buscar esse equilíbrio, né? E a nossa saúde agradece. Eu quero também aproveitar esse momento para agradecer a todos aqueles que têm participado, enviando seus trabalhos para o simpósio científico, enviando seus projetos para serem trabalhados na linha de pesquisa. Aqui faço parte da coordenação da linha de pesquisa em saúde nutricional e metabólica e aproveito o momento para convidar quem tem interesse nessa área, pode nos procurar, que será um prazer nós apoiarmos nesses projetos, que podem se tornar, inclusive, projetos que vão fazer a diferença na vida da nossa população no território onde nós estamos atuando. E nesse momento também quero aproveitar para vocês trazerem esses temas em outros webinários. Eu acho que esse webinar passou muito rápido e vai ser um prazer nós nos encontrarmos numa outra oportunidade para darmos continuidade a essa conversa super agradável aqui. Muito obrigada a todos e até a próxima.